هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. Ficou aquela ansiedade, como é que era esse poço? Tipo, nasceu de uma forma milagrosa e tudo. Até no tempo de Abdul Muttalib, o avô do profeta Muhammad a.s., que é Shaiba, o Zamzam não existia. O Zamzam não existia. Tinha desaparecido. Como é que desaparece? Surgiram umas guerras no tempo dos Jurhum, lembram-se desse nome? Sim. Jurhum é o nome do povo que vivia com a senhora Hajar, não é? A mãe de Ismail. Os árabes puros, com quem Ismail aprendeu a língua árabe. Surgiram guerras em que os Jurhum foram obrigados a fugir de Meca e enterraram suas armas, suas pertenças, todos os seus bens naquele poço e taparam. E aí desapareceu o poço. Porque a zona fazia falta de água. Sabiam que o inimigo, se fica aqui e sabe que tem água, não vão sair mais. Então aplicaram essa estratégia e o poço desapareceu. Então, os árabes que viviam, ou os árabes que existiam no tempo de Abdul Muttalib, não sabiam nada de Zamzam. Então, num dia desses, este Shaiba, este Abdul Muttalib, estava deitado no Kaaba, na sombra do Kaaba. E aí teve um sonho. Nesse sonho, aparecia alguém a lhe dizer: vai cavar o Zamzam. E desaparecia. Ele acordava, cavar Zamzam. Ele ouvia Zamzam como uma história, uma lenda, uma fábula antiga, porque não viveu de perto, não viu isso. 3 dias seguidos, a ter o mesmo sonho. No terceiro sonho, a pessoa lhe deixou com detalhes que ele não duvidava. Apontou até o lugar. Eu disse: não, isto aqui dá para experimentar. Foi e começou a cavar naquele lugar. E do nada surgiu água. Disse: ei, era real. Os árabes da tribo Quraysh, todos estavam ali. Disseram: ei, somos sócios nessa água, você não vive sozinho aqui. Ele disse: não, se vocês soubessem, eu tive 3 sonhos a falar deste poço. Vocês só podem beber, usar a água, mas a água é minha. Eu sou o líder aqui. Disseram: não, desculpa lá. Todos nós ouvíamos falar de Zamzam. Este poço é dos nossos antepassados, então não tem como você ser o único líder. Aí começaram a discutir. Chegaram à conclusão de ir a uma terra onde vivia uma curandeira famosa. Uma curandeira famosa. Abdul Muttalib aceitou, disse: tá bem, vamos. Pelo caminho, apanharam uma fome e sede que todos chegaram à conclusão de que iriam morrer. Pararam. Mas estamos aí para onde mesmo? Ele disse: nós estamos a deixar a água para buscar solução de água. Deixamos água em Meca, estamos a passar aqui sede por causa da vossa confusão. Aquela água é minha. Agora já estamos aqui para morrer todos. O que é que vamos fazer? Outros disseram: bem, já que saímos de Meca, vamos continuar. Temos que chegar lá. Temos que conhecer quem é o merecedor daquela água, o digno daquela água. Tinha desaparecido. Como é que desaparece? Surgiram umas guerras no tempo dos Jurhum, lembram-se desse nome? Sim. Jurhum é o nome do povo que vivia com a senhora Hajar, não é? A mãe de Ismail. Os árabes puros, com quem Ismail aprendeu a língua árabe. Surgiram guerras em que os Jurhum foram obrigados a fugir de Meca e
enterraram suas armas, suas pertenças, todos os seus bens naquele poço e taparam. E aí desapareceu o poço. Porque a zona fazia falta de água. Sabiam que o inimigo, se fica aqui e sabe que tem água, não vão sair mais. Então aplicaram essa estratégia e o poço desapareceu. Então, os árabes que viviam, ou os árabes que existiam no tempo de Abdul Muttalib, não sabiam nada de Zamzam. Então, num dia desses, este Shaiba, este Abdul Muttalib, estava deitado no Kaaba, na sombra do Kaaba. E aí teve um sonho. Nesse sonho, aparecia alguém a lhe dizer: vai cavar o Zamzam. E desaparecia. Ele acordava, cavar Zamzam. Ele ouvia Zamzam como uma história, uma lenda, uma fábula antiga, porque não viveu de perto, não viu isso. 3 dias seguidos, a ter o mesmo sonho. No terceiro sonho, a pessoa lhe deixou com detalhes que ele não duvidava. Apontou até o lugar. Eu disse: não, isto aqui dá para experimentar. Foi e começou a cavar naquele lugar. E do nada surgiu água. Disse: ei, era real. Os árabes da tribo Quraish, todos estavam ali. Disseram: ei, somos sócios nessa água. Você não vive sozinho aqui. Ele disse: não, se vocês soubessem. Eu tive 3 sonhos a falar deste poço. Vocês só podem beber, usar a água, mas a água é minha. Eu sou o líder aqui. Serei? Não, desculpa lá. Todos nós ouvíamos falar de Zamzam. Este poço é dos nossos antepassados, então não tem como você ser o único líder. Aí começaram a discutir. Chegaram à conclusão de ir a uma terra onde vivia uma curandeira famosa. Uma curandeira famosa. Abdul Muttalib aceitou, disse: tá bem, vamos. Pelo caminho, apanharam uma fome e sede, que todos chegaram à conclusão de que iriam morrer. Pararam. Mas estamos aí para onde mesmo? Ele disse: nós estamos a deixar a água para buscar solução de água. Deixamos água em Meca, estamos a passar aqui sede por causa da vossa confusão. Aquela água é minha. Agora já estamos aqui para morrer todos. O que é que vamos fazer? Outros disseram: bem, já que saímos de Meca, vamos continuar. Temos que chegar lá. Temos que conhecer quem é o merecedor daquela água, o digno daquela água. Tudo bem? Queriam dar continuidade à viagem. Já imaginou, assim como estamos sentados, aparecer uma chuva só para mim aqui, que não chega aí. De repente começa a chover só para Abdul Muttalib, no lugar onde ele estava. Isto é o quê? Eu não sei. Aquela água de Meca querem levar. Não sei se vão conseguir levar esta minha. Tipo, a água é dele. Aí outros disseram: vamos lá voltar. Aquela água é sua. Isto aqui é mais que uma resposta. Não temos por que discutir. E voltaram. Ele ficou o líder daquilo. Uma coisa importante que aconteceu na vida de Abdul. Quer dizer, é assim, coisas abençoadas começam a dar sinal desde muito tempo. Você, no meio dos seus filhos, pode ter 4, 5, 6 filhos. Você pode não ter certeza, mas tem uma, como dizem, uma luz no fundo do túnel a dizer que este miúdo... Sempre tem aquele filho que você vê como um filho iluminado. E quando as coisas acontecem no futuro, você... eu sabia. A gente fala assim, né? Eu sabia. Isso seja para o mal, assim como para o bem. Às vezes, quando você tem um filho que vai ser ninja, começa a ver desde pequeno...
Olá. Na mala te vai hama man tuna baba nto guardo musmini moni. Nzamba kithi ni hole. Womma kelo la vulio guardo bahi la tua tabia. Wiya uruna wota. Wiya na maana kina kuyirivo okohia wo runa. Akina kwale yirivo. Ohone haya wira baka runa valo ndo azi adibani. Hawetua. E tá bem, os sinais da Abdul Muttalib começam a surgir de onde? Começa lá. Não é no cabelo. Começa a surgir a partir do momento em que a mulher não exige aquilo que exigia. Aquela senhora não dizia que quando casarmos eu é que devo emitir o divórcio? Com o pai de Abdul Muttalib, ela não fez. O sinal, quando vão lhe buscar, e mesmo assim, sem a senhora ter chegado em Meca, libertou a criança depois daquela conversação. Outro sinal, quando dizem é escravo, desde quando um escravo monta o mesmo camelo do seu amo, do seu patrão? O homem veio montado lá. Depois daquela coragem do tio de vir aqui lhe ajudar, lhe socorrer. Depois daquela coisa das pessoas gostarem dele. Agora o sonho. Depois a água que está aí do céu a chover só para uma pessoa. Onde você já viu isso? Cientificamente, como é que se chama esse tipo de coisa? Uma chuva só para uma pessoa. E se calhar, se você afastasse dali, a água lhe seguia, você ficava na mesma. São sinais. Aquilo passou. O que é que ele fez? Quando volta para Meca, desenterra aquele material que os jurhums deixaram lá. Tinham lá espadas de ouro, de prata e tudo. Ele transformou as espadas em porta, usou aquele material todo no Kaaba. Enfeitou a casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Continuou a dirigir. Até que os árabes todos reconhecem que temos aqui um líder. O respeito por ele aumenta, a sua nobreza sobe, a peregrinação dos povos árabes já vinha em massas mais do que antes. Isso provocou ciúmes em certos líderes. Um deles, que era o secretário-geral naquele tempo, né? Secretário é a linguagem de hoje, mas digamos assim, o secretário-geral do rei An-Najashi, onde na Abissínia era o centro do cristianismo, e nós falamos disso, que a Abissínia foi ocupar o Iêmen, na aula passada, lembram? Quando ocuparam o Iêmen, colocaram lá como responsável, como governador, aquele homem chamado Abraha. Abraha ficou com ciúmes do Kaaba, daquela liderança deles, disse, como desviar aquela gente de Meca para Iêmen? Pensou em erguer uma igreja, construir uma igreja bem grande, com a intenção de desviar a peregrinação de Meca para Iêmen. Tipo, todos os árabes tinham que passar a peregrinar para Iêmen, numa zona chamada Sana'a. Ele construiu uma coisa grande e deu o nome, essa casa chamava-se Al-Qullais. Al-Qullais porque isto aqui, isto que eu pus, isso que vocês puseram, em árabe chama-se Qalansua. Tem muitos nomes, tem Kufia, o Kufia que nós chamamos Kufia. Onde é que surge? Kufia porque as pessoas de Kufa está em que terra? Iraque. As pessoas de Kufa cobriam a cabeça com uma coisa semelhante a esta. Então, toda pessoa que punha uma coisa desta, mas pôs uma coisa de Kufa. Pôs uma coisa de Kufa. Chamam Kufia. É aí que surge o nome de Kofió. Portugueses são sempre assim. Levam o nome dos outros, tragam. De Kufia para Kofió. Falo, tá calado nenhum. Mas os árabes chamam isso de Qalansua. Qalansua, isto. Plural é Qalanis. Então, ele constrói uma casa grande, mas bem comprida, e dá o nome de Qullais. Por quê? Porque era tão alta
que se você quisesse olhar para o topo, o seu cofió caía. Tipo, era de fazer assim, para ver lá no topo, isto caía. Então deu o nome, tipo, a casa que deixa cair os cofiós, que deixa cair. Tipo, se você quer olhar para lá, o que está na sua cabeça cai. Esse é o nome que ele deu a esta casa. Aquilo começou a soar por aí, tipo, está-se a construir uma casa em Iêmen, onde os árabes passarão a peregrinar, o Kaaba já não será nada. Então, um árabe ciumento, pertencente à família Kinana, que também faz parte da família do profeta Muhammad, disse o quê? Sim, estão a construir uma casa lá, daqui a pouco o Hajj não será para Kaaba, será para Iêmen. Você deixa lá ir ver essa casa, só para avaliar, né? Ele já tinha a sua intenção. O homem foi lá e disse, a casa é grande mesmo, mas como destruir isto? Naquele tempo não havia dinamites, não havia granadas, mas como destruir? Ok. O gajo pensou, esperou um momento calmo em que ninguém estava aí perto, entrou até o lugar onde iria sentar o bispo, o homem do sermão, né? O mais que dirige as orações, e defecou ali. É uma coisa é uma maneira de não falar das fezes, né? Defecou ali terrivelmente. E o homem foi. De manhã, quando as pessoas apareceram, o que é isto? Que desrespeito é este? Mas onde você acha que ninguém lhe vê, alguém já lhe viu. Alguém aí perto disse, eu vi um árabe a entrar aqui. Como árabe? Por causa da maneira de vestir. Eu vi um árabe que entrou aqui, eu achei que ele estava a apreciar, eu mesmo. E o Abraha entendeu que os árabes ouviram e não gostaram dessa ideia. Mas tudo bem, já que é assim, a obra não para, o que vamos fazer agora é destruir na prática o Kaaba. Isto aqui é ofensa moral, mais alguma coisa. Prepararam um exército enorme em vingança. No exército haviam lá elefantes. E um dos elefantes, que era o maior, tinha nome, chamava-se Mahmud. Sabe o que é Mahmud, né? Tipo o louvável, o elogiado, o mais. Este elefante era o chefe dos outros elefantes. Onde ele se dirigia, os outros iam para lá. Se ele parasse, os outros paravam. Qual era a intenção com os elefantes? Era de amarrar a Kaaba com os elefantes e agitar eles, destruíam aquilo. Os árabes não sabem de nada que um deles já foi arranjar problemas. E ele, quando foge de lá, foi lá, ficou sentado, tipo, vamos ver. Bem caladinho. O homem vem com seu exército e para numa zona próxima a Arafá, algumas milhas da cidade de Meca. E naquela zona encontra um pastor. O pastor trabalhava para Abdul Muttalib. Estava ali a pastar animais de Abdul Muttalib. O Abraha, com o seu exército, chama o pastor. Ei, o que você faz aqui? Animais? Alô, minha que silêncio, ao momento entregue, não ni papara. Me lá tá para rava. O que você faz aqui? Eu disse, estou a pastar, não estou a ver os animais, é o que eu estaria a fazer aqui. Ok. A quem pertencem esses animais? Disse ao líder de Meca. Disse, ok, ainda bem. Você vai para lá e diz ao dono que os animais estão, como é que chamam? Tem uma linguagem aí, confiscados, né? Sim, os animais estão confiscados. هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله